à coletividade, aos outros, ou seja, o que é meu acaba sendo, em certa medida, de todos. Foi uma passagem muito difícil? Foi uma transição difícil e uma transição não só minha, quanto principalmente verificada com esse conceito da propriedade privada absoluta, e intocável, intangível, certo? Então, para uma propriedade, a bem da verdade, conformada pelo interesse público. O conceito que eu trago da Europa já é um conceito, posso dizer, avançado ainda, com relação ao menos evoluído, com relação à propriedade do privado para o interesse público, suplantando o interesse privado. A pessoa hoje que vai comprar a sua propriedade, ela tem que embutir na sua consciência de que ela, em primeiro plano, estão as ordens e as normas públicas com relação ao uso, ocupação do solo, certo? Uma densidade para construção, se eu vou construir, eu estou limitado, talvez eu não possa construir no terreno todo, não posso quantos andares eu quero, não posso um estabelecimento que eu pretenda, porque a área é residencial. Então, uma série de limitações em que a propriedade, hoje em dia, não tem caráter absoluto. Ela é conformada, tem que se conformar também com essas limitações do poder público. Agora, quando se fala desse esforço de transição, né, dessa pretensão do que é meu, de um meu absoluto, para um meu coletivado, um meio socializado, é estranho porque eu vejo que na primeira parte do seu livro cuida-se, por exemplo, da cidade na Grécia e em Roma, e já os romanos, a gente tem registro disso, trabalhavam com limitações urbanas, com normas, por exemplo, limitando a altura de prédios. Poucas pessoas sabem disso, mas era muito comum os romanos saírem subindo paredes, colocando estratos de madeiras entre elas, chegando às vezes a 4 andares, 5 andares. Nero foi um que fez limitações nesse sentido, entre vários outros. John, é um fenômeno brasileiro esse, ou é um fenômeno americano, de uma terra colonizada, essa ideia de que é meu, pronto, acabou, não tem que dar conta a ninguém? Veja bem, a questão da propriedade e até a vida em cidades, algumas situações, até durante os estudos, me pareceram uma consciência coletiva, a tendência de viver em cidades. E até mesmo, né, as comunidades astecas, enfim, de uma forma ou de outra, com uma tecnologia ou outra, mas as cidades se formaram. Roma até tem um aspecto curioso, mas essencialmente, diga-se de passagem, uma exceção, tendo em vista que essa potência da Idade Antiga aí, surgiu e possível regulamentar as cidades por causa do poderio bélico e econômico enfim, até para a época tecnológica. Mas há uma coisa aí que a gente precisa lembrar aqui sempre, que Roma, a cidade de Roma, cresceu na dependência dos seus vícios. O que eu quero dizer com isso? Há vários historiadores que chamam atenção para o fato de que os incêndios consumiam a cidade, permitiam reiteradamente que os imperadores, depois dos incêndios, transformassem áreas privadas em áreas públicas e abrissem avenidas e abrissem ruas onde antes não havia. Porque Roma, na verdade, era um tribão. Sim, né? sim. Mas as casas coladas lado a lado, tinha um incêndio, queimava. Tanto é que a acusação que se faz a Nero em relação a esse incêndio dizem que é injusta. Mas que sim, depois do incêndio, ele aproveitou para poder abrir avenidas, abrir locais de fóruns, etc. Sim, veja bem, a preocupação em que eu pude obter dos historiadores